Depois de conhecer a história da Cecília e da Frey naquele orfanato, os seres podem entender mais suas novas esposas, que estavam mais felizes em dividir a vida com ele agora. E como foi com a Marianne, dessa vez, a Shizuko preparou uma bela noite de núpcias para os novos pombinhos, mas além disso, o destaque com certeza do capítulo foi a volta inesperada do Zack, agora sozinho, tentando se reerguer para um dia conseguir olhar a cara dos seres com mais dignidade. E como foi na partida dele, o Zack também acabou fazendo o mesmo que os seis, indo atrás de uma escrava para cuidar de suas tarefas domésticas, deixando claro que seria só isso, mas eu duvido muito. Onde esse novo capítulo não só encerrou um ciclo do mangá, como deu início a outro, dividindo duas realidades que se começaram de formas opostas, mas agora com outros protagonistas. Então nem só em pensar em quais serão os novos passos dos seres nesse Isekai que tanto amamos, que é Yushin Zenbu Ubaoreta. E volta em seu capítulo 35, então fica aí e venha conferir o que essa história pode estar preparando para o futuro dela mais uma vez aqui. E eu aí pessoal, de aqui de volta e sejam todos muito bem-vindos aqui ao Marathon Animes. Depois de 3 anos, 35 capítulos lançados, Yoshini deixou uma coisa bem clara que define essa obra para os leitores: renovação sem deixar um enredo chato. Mesmo que a ideia da história seja tratada como um clichê, o fato é que cada capítulo segue uma linha de imprevisibilidade tremenda, nos deixando sem uma ideia concreta do que virá no próximo capítulo e no próximo, onde logo teremos o início de um novo arco que virá cheio de desafios para o nosso prota. E agora para o Zack também, mas antes de chegarmos a isso, agora que são quase oficialmente noivos, ou até casados, a Shizuko e as outras deram permissão aos seres para que ele pudesse ficar mais próximos da Frey e da Cecília. E já há um bom tempo já desejava isso, enquanto a Frey achou que as coisas estavam indo rápido demais, ao ponto dos três dividirem um quarto na pousada, mas a Cecília conseguiu convencer a Frey a entender seu dever agora como uma boa esposa. E já na pousada, as duas estavam agora bem nervosas por essa ser a primeira vez delas, onde os seres sabiam que a Frey nunca tinha feito isso, mas ver que a Cecília também nunca tinha feito o deixou bem surpreso. Mas antes de mais nada, elas queriam tomar um banho primeiro e as duas estavam bem nervosas, mas elas confiavam nos seres, no que teriam que fazer. E bem, os detalhes mais explícitos eu deixarei que vocês vejam depois, para não ter problemas aqui. Eu só posso dizer que os seres não perdoam nada. E um pouco longe dali ao mesmo tempo, depois de 3 capítulos sem dar as caras no mangá, após deixar as enteadas dos seres para ele tomar conta, vemos o Zack em ação agora sozinho, com 2 cabeças de dragões, que ele havia acabado de caçar para concluir uma missão da Guilda de Aventureiros. Mas vamos entender o que aconteceu depois que o Zack saiu sozinho em sua nova jornada, onde ele estava em uma estalagem no Império de Galban, ainda remoendo o quão estúpido ele foi durante todo esse tempo, sendo seu maior erro ter expulsado os seres, porque além de ser um companheiro de grupo, ele era o melhor amigo dele, e também por ter acabado com a confiança de suas 3 companheiras durante aquela batalha imprudente que no fim fez empurrar toda a responsabilidade para os seres, onde logo em seguida o vimos fugir dali. O Zack enfim tinha criado um pouco de vergonha na cara, agora fazendo essa autorreflexão de tudo de errado que ele tinha feito, pagando parte disso sozinho agora, onde ele compreendeu que era natural a mãe dele e as outras estarem zangadas com ele, afinal ele tinha o dever de cuidar das filhas delas. Mas ainda assim, o Zack ainda tinha lembrança das palavras dos seres antes de ir, e naquela ocasião ele o convidou para que os dois um dia bebessem algo juntos. E só agora o Zack reconheceu de fato o valor dos seres, e por isso ele queria retribuir essa dívida com ele. E sendo o melhor amigo dos seres, ele também não queria ficar para trás. E primeiro, o Zack queria conseguir o título de Matador de Dragões, que os seres possuem, para na próxima vez que eu vê-lo, ser um cara mais digno. Embora ele também não entenda de fato quais são os planos dos seres, ou da Shizuko. E por hora, o Zack precisava organizar seu quarto e economizar um pouco de dinheiro, para que ir até uma associação de comerciantes de escravos, onde vemos o Zack já no local, com a ideia de encontrar alguém para cuidar de suas tarefas domésticas, sem fins carnais. E também, a tal garota não poderia ser mais velha, sim. As 2 novas esposas dos seres são velhas na visão do Zack. Que mundo louco. Eu ainda não tanco a ideologia desse mundo.
Isso também é para que o Zack não lembrasse da relação dos seres com a mãe dele. Eu confesso que isso é bem desagradável de lembrar estando na situação de filho como ele. Mas ele procurou por isso, né? O Zack explicou quais eram suas exigências para um escravo ao dono do local, que logo reconheceu o Zack como o ex-herói, então ele achou que não iria haver uma escrava à altura dele ali. Mas então o Zack, irritado, recolocou que apenas queria uma escrava para tarefas domésticas, que soubesse cozinhar e também fosse uma jovem. E ponto. Então, já que era assim, o dono do local reconheceu que o estabelecimento dele era ideal para isso, onde os dois foram até o local das candidatas. E ao ver de perto, o Zack notou que o local que deveria ser especializado em escravocratas tinha um ambiente bem precário, além também que a maioria das mulheres eram velhas. Então o Zack não estava a fim de fazer negócio, e o tal comerciante o indicou à associação comercial de Zed, que tinha garotas no padrão que ele desejava, mas foi aí que o Zack ouviu um barulho atrás de uma cortina, e ao movê-la havia uma jovem de cabelos brancos, com a pele branca e olhos vermelhos brilhantes. O Zack queria saber mais sobre ela, e o comerciante explicou que havia rumores que diziam que essa garota era meio demônio, e por isso ela foi rejeitada por sua própria vila onde vivia. E mesmo depois de se tornar uma escrava, ninguém queria comprá-la, deixando o comerciante em uma situação difícil. E o Zack ficou interessado em falar com a tal garota e pediu permissão para fazer isso. Onde ficou na cara quem o Zack vai escolher para essa nova fase que sua vida está entrando, terminando assim o capítulo 35 de Yushin Zenbo Ubareta. Pessoal, quem poderia imaginar que o Zack iria seguir os mesmos passos que o Ceres fez após sair do grupo do herói? O cara foi direto atrás de um escravo. E detalhe, uma garota renegada por todos, que agora irá iniciar uma nova vida ao lado do Zack, enquanto o Ceres está curtindo suas novas esposas. Onde no fim os dois estão trabalhando duro em algo. Onde a partir do capítulo 36, a história irá iniciar um novo arco dividindo os desafios que o Zack irá enfrentar. Enquanto eu nem imagino o que o Ceres vai fazer tirando aquilo, né? E esse foi o resumo de tudo que aconteceu nesse capítulo 35. E lembrando, como foi até aqui no lançamento dessa obra, a cada 5 capítulos, o mangá dá uma pausa de um mês para o lançamento do novo volume e o início do outro. Então, como esse capítulo saiu agora em março, em abril não teremos um novo capítulo, ficando para maio, com o início do 7º volume, que eu acredito que virá recheado de novos desafios, depois que boa parte dos acontecimentos foram resolvidos nesse último capítulo. Então agora, teremos que aguardar até maio para vermos o que de fato vai acontecer com esse Isekai que não sabe o que é limites. Foi de fato inesperado ver o Zack atrás de um escravo. E eu não caio nesse papinho de só fazer trabalhos domésticos. Vamos esperar e ver o que a parte 36 desse mangá irá nos reservar de fato. E bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e desse mais um resumo do 35º capítulo de Yushani, que logo irá iniciar esse novo arco, que eu acredito que será bem interessante. E como sempre, se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like para dar aquela força. E se por acaso você não é inscrito, é só apertar aí no botão de se inscrever e assim em fazer parte aqui de nossa comunidade. E mais uma vez, muito obrigado a você por ter ficado aqui até o fim. Eu fico por aqui e nos vemos em um próximo vídeo. Valeu a todos, um forte abraço, tamo junto, valeu e fui!